Oi, pessoal! Tudo certinho? Pois é, vocês acabaram de chegar no programa mais interativo da internet. Hoje estreia o Acontece Brasil, o podcast dedicado exclusivamente a encontrar soluções fáceis, práticas e inteligentes para o celeiro do mundo. Aquele que não só alimenta, mas dá segurança alimentar para o globo, para todos nós. O agro, o nosso amado agro. E ó, esse podcast aqui ele é diferente de todos que você já viu. Você sabe por quê? Quando as luzes se apagam, as câmeras desligam, nós ainda assim continuamos conversando e interagindo. Eu vou te dar passo a passo. O que você vai fazer? Para fazer perguntas, para mandar críticas, sugestões, para falar com um técnico especializado um pouquinho mais ali na frente e também para se cadastrar num programa muito bacana que vai fazer você entrar num network único e exclusivo. Mas calma, devagar, fica tranquilo. A gente vai conversando e eu vou te explicando tudo no caminho, tenho certeza que você vai gostar. O Mike é o homem da cobra, mas agora eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Fiedler, estou aqui com muita honra participando e apresentando este podcast e vou te dar algumas instruções para a gente conseguir se acertar logo do começo. Primeira coisa que você vai fazer é dar um like nesse vídeo aqui. Isso aí vai dar um joinha, vai compartilhar até com quem você não gosta. Sabe por quê? A pessoa que você não gosta recebe esse conteúdo, fica até sem graça e já passa a gostar de ser conteúdo de igualdade. Como é que não vai gostar? Depois, você vai clicar o primeiro link que aparece aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Ele vai te direcionar para um site muito bacana, que vai falar tudo para você a respeito do agro e do campo. É o site da Confaeab, da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. Lá você vai acompanhar, porque tem tanta novidade, tem tanta coisa, que eu estou aqui me segurando para falar, mas eu tenho que ter calma. Sabe por quê? Porque é muita novidade, é muita coisa boa. Então, já vai lá, visita, segue, faz tudo o que você tem que fazer para quando você receber as notícias, você ser o primeiro a participar de todas as programações e atividades que a Confederação vai te oferecer. Afinal, quem chega primeiro bebe água fresca. Eldin, a gente começa o programa de hoje com o pé direito, tá? Tá curioso para saber quem que tá aqui? Bom, eu vou começar falando do currículo desse homem. Gente, ele foi conselheiro e presidente do CREA Goiás por 4 mandatos. Além disso, foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, sem contar que foi diretor da Mútua Goiás e, claro, presidente da Mútua Nacional, que é a assistência, a Caixa de Assistência dos Engenheiros. O homem tem ou não tem currículo, Aldinho? E ele está aqui para conversar com toda a simpatia, simplicidade, técnica e, acima de tudo, esse chão de fábrica que ele tem. Presidente Francisco Almeida, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, né? Agradeço a diretoria da Eximo de conceder esse espaço e estar patrocinando esse espaço para a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E ter com você como parceira é maravilhoso, né? Você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Você tem uma competência muito grande para que nós possamos juntos aí levar essa comunicação proativa para toda a população do Brasil, inclusive também para nossos engenheiros agrônomos que tem no Brasil, que está precisando de um programa desse, de reativar, de colocar eles no mercado de trabalho, de mostrar a nossa importância para a sociedade. Pessoal, vocês viram, a gente tem que investir em amigo, tá? Não precisei pagar nada, falou que já fez meu jabá. Brincadeiras à parte, presidente, você falou de uma coisa muito importante, de uma confederação que você acabou de ser eleito para presidi-la, agora em novembro de 2024. Vamos chutar essa bola começando do começo. Explica para mim, para todo mundo que está assistindo a gente, o que é a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil e para que ela serve? Bom, eu sou uma pessoa com sempre gosto de enxergar o outro lado do balcão, né? Muitas pessoas acham que eu sou presidente da confederação e eu sou isso, mas o que ela oferece de serviço? O que ela oferece para a sociedade? O que ela oferece para os profissionais da agronomia?
Primeiramente, nós temos 97 anos de existência. Nossa, não é tempo demais, moço? 90%, eu acredito, dos profissionais da agronomia não conhecem a Confiagro. É verdade. Então, nós precisamos resgatar esses 97 anos e colocar essa Confiagro mais proativa. Ela está lá, né, para acolher os profissionais, para ajudar os produtores rurais nessa construção cada vez mais proativa do agronegócio, desde o grande produtor até o pequeno produtor. Interagi-los para que nós possamos ultrapassar os 25%, que hoje é do PIB, que é do agronegócio, para que nós possamos cada vez mais garantir a segurança alimentar para a nossa população. Olha a importância, segurança alimentar para a nossa população. E tornar o agro, não só os grandes, mas os pequenos, os meninos, em riqueza. E para ser riqueza, nessa palavra expressiva... Eu gostei dessa palavra aí, me interessa, hein? Riqueza é você poder ter uma vida confortável, é você poder pagar a faculdade do seu filho, é você ter um carro, pelo menos, que venha do ano, e ter a satisfação até exportar produto, aquele pequeno produtor rural. Então, essa vai ser a missão nossa, resgatar quem nos paga e capacitar cada vez mais os nossos profissionais para que possam entregar aos produtores rurais para que eles possam conseguir atingir esse objetivo, que é mostrar a importância deles e mostrar também a importância dos nossos profissionais perante a sociedade. Presidente, você falou uma coisa que eu fiquei bastante interessada e curiosa. Essa confederação tem quanto tempo de existência? 97 anos. E até então estava um pouquinho escondida, né? Cada macaco no seu galho. Como a gente tem uma experiência, estava conversando, não tinha estar no estúdio aqui, a gente já tem uma experiência de muitos anos, né? Seja na área da agronomia, já fui produtor rural, seja como presidente do Conselho Regional de Engenharia, como na parte social, que é a Caixa de Assistência. Então, eu aprendi muita coisa. Eu estou num momento muito tranquilo e desafiador. É verdade. Porque pegar uma entidade que, sem recurso, uma entidade que não é reconhecida, resgatá-la e colocar no seio dos nossos profissionais e fazer que ela seja um grande prestadora de serviço para a sociedade, é muito interessante. Então, é um desafio grande que eu quero contar com você. Com certeza. Vamos construir junto, vamos mostrar que o agro não é só do grande produtor, não é só das exportações. O agro é tudo. Desde aquele que começou, tirar essa palavra, eu não gosto muito da palavra assentamento, não. Aquele que está lá, vamos fazer com que ele seja organizado e possa colocar o seu produto organizado dentro do mercado de trabalho. E é interessante, né, presidente? Surge mais uma instituição para dar força para o profissional. Ou seja, é mais um apoio que o profissional ganha. Porque, vamos lá, presidente, dados, que eu sei que você gosta de dados, você é um cara técnico. Quantos engenheiros agrônomos hoje estão registrados no Brasil? Bom, existe a palavra registrado, que é aqueles que estão exercendo a profissão legalmente, que é no conselho do CONFEA, nos conselhos regionais de engenharia. São 132 mil, varia de acordo com o número de profissionais da população de cada estado. Mas, segundo os dados da Receita Federal, nós temos mais de 450 mil CPFs declarados como engenheiro agrônomo. É uma população muito grande. Então, ela precisa ser explorada, eu preciso resgatar esses profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho, esses profissionais que já estão no mercado de trabalho, para que eles possam evoluir, reciclar, para que possam prestar um bom serviço à nossa sociedade. E mostrar para a sociedade, assim como ela valoriza o médico, nós vamos começar a valorizar aquele que põe produto sadio na mesa, aquele que põe produto que possa ser consumido com muita tranquilidade e fazer com que a nossa população cresça e não tenha perigo de escassez de alimento. Pois é, o senhor veio com um dado muito interessante. Mais de 440 mil engenheiros agrônomos aí, de acordo com a Receita Federal. Tem emprego para esse pessoal todo, presidente? Bom, aí não tem. Hoje é igual médico, é igual advogado, qualquer outra profissão. Hoje o mercado de trabalho mudou. Hoje é o médico que tem especialização, o médico que tem competência, ele nem atende mais pelos planos de saúde. É verdade, pessoal. Diga aí, você que está nos assistindo, é ou não é? Hoje em dia a gente não consegue, não consegue. Você que tem um plano de saúde, exame, olhe lá. Exame, até dependendo do valor que você paga no plano, que é muito caro, que a população não tem acesso, você também não consegue, fica 1 mês, 2 meses. Então, o profissional, ele tem de ser, não é mais empregado, acabou o emprego hoje. Hoje tem consultor. Igual os médicos é consultor, os médicos hoje tudo prestador de serviço,
os advogados são prestadores de serviço, a maioria das profissões viraram prestação de serviço, os arquitetos viraram prestadores de serviço. E vocês têm de cuidar de você, seja na sua parte intelectual, cada dia mais aprendendo, porque a internet está aí, a inteligência artificial está aí. O que é que nós queremos? Precisamos aperfeiçoar e dar o resultado. Eu vou no médico que me dá resultado. Eu vou no advogado que me dá resultado. Exatamente. Eu vou contratar um agrônomo que me dê resultado, que me dê lucro. Eu não posso ser despesa. Eu tenho que dar para o meu produtor rural condições para que ele possa ter lucro. Eu faço parte do sistema produtivo. Essa que é a nossa missão. Eu gostei do negócio que o senhor falou aí, presidente. O profissional não pode dar despesa. Isso aí é muito importante, porque o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, em que nós temos que nos desdobrar em 1, 2, 3, realmente ele tem que vir com solução, sem mais problemas para aquele que está contratando, né? Para isso, ele tem de estudar. Para isso, ele tem de se especializar, se capacitar, porque é igual o médico. Hoje, antigamente, o médico era clínico geral. Hoje, é o médico do dedo. É verdade. O médico da garganta. Então, especialista em tudo. veja bem, eu tenho a soja, tem que ter especialista na soja. Quanto mais a população aumenta, mais doença aumenta. Mais vetores, né, que podem prejudicar aquela população da soja, vou dar por exemplo. Abacaxi e outros frutos de cultura, e outros tipos de cultura que precisam do quê? De especialista para resolver o problema. Então, eu, por exemplo, você também, Diana, quando eu vou no médico, é no mínimo por ano 5 médicos. É isso mesmo. É isso mesmo. Não quero falar para vocês, não, mas o corpo Porque sofre, eu vou gente. do coração. Eu pensando ter só 18 anos, mas o corpo sofre, presidente. Não, mas hoje é assim, não tem. É verdade, é verdade. Se fosse a consultoria do clínico geral para fazer isso, mas sim, a gente já vai, especificamente, o médico que a gente mais tem confiança, ele já pede os exames todos e você vai com os exames em todos os médicos especialistas. E, presidente, até pela questão da prevenção, que também acontece sim, muito na área da agronomia, não é verdade? Eu falei muito em médico, né? Essa parte, o médico cuida das pessoas, né? E o engenheiro agrônomo cuida das plantas. É o médico das plantas, é o médico do solo, é o médico do meio ambiente. Então, olha a importância. Daiane, você é curada, precisa de alimentar, e não tem um alimento correto para produzir. Então, quem vai produzir isso? Quem vai orientar os produtores rurais? Essa orientação é fundamental para que possa cada dia mais produzir mais no menor espaço possível. Aí entra os pesquisadores, entra a produtividade, o controle adequado de uso de inseticida ou fungicida, outro tipo. Então, o agrônomo hoje tem que ser um concurso. Ele tem que ser bom e tem emprego para você. Monte a sua consultoria, trabalhe como se for empreendedor daquele que te contrata, porque aquele que é empreendedor, ele tem que ser empreendedor também. Hoje, todo funcionário que quer sobreviver de uma empresa, ou se quiser dar consultoria, ele tem que participar do empreendedorismo. E, presidente, eu acho interessante o seguinte, veja, nós estamos falando aqui de muitos profissionais no mercado de trabalho, qualquer área, qualquer profissão. Às vezes que saíram de uma graduação que não foi, digamos assim, tão bem feita por ele, ou por uma questão de saúde, por uma questão financeira, econômica, tempo, né? Muitas vezes o estudante está fazendo 2, 3 faculdades, ou até mesmo ele trabalha exaustivamente para estudar à noite, então o tempo exíguo, né? Tem como recuperar esse conhecimento? Tem como ele se preparar para ser um empreendedor na área do campo? Nos últimos 10 anos atrás, foi colocar o EAD, o estudo à distância. Sim. Eu não sou contra. Eu sou a favor da qualidade. Eu sou a favor daquelas faculdades que deram o curso, dar com responsabilidade para formar, para entregar um profissional no mercado. Porque o MEC ele consulta... Bom, para isso, as confederações? Você é o seguinte, é uma oportunidade que deu para as pessoas, como você falou, que não tem condições de uma curso de agronomia que é o dia inteiro, como eu fiz, eu trabalhar à noite, tem condições de que ele possa, né, também se profissionalizar e ser um profissional. Mas vai depender só dele. E a faculdade tem que dar esse caminho. A faculdade tem que mudar os currículos. O Ministério da Educação tem que mudar esse currículo para que possa formar um profissional já focado para esses novos tempos. A formatura que foi feita, que eu fiz, há 43 anos atrás, não é a mesma. Não, peraí, 2000 não é 40 anos. Brincadeira mesmo. Então, por exemplo, é importante, eu tenho 43 anos de profissão, eu passei por 3 gerações de modernidade. Muita experiência, muito chão de Não, fábrica. Tudo. Né? Eu estou, cada dia que passa, a inteligência artificial me ajuda bastante nos meus negócios. Ela serve de base para que nós possamos desenvolver. Então, hoje, você tem que ter todo, você tem que mexer com
estatística, você tem de estar presente, você tem de dar solução. Uma praga que entra numa lavoura, 3 dias depois acaba a lavoura, 4 dias depois acaba a lavoura. Você tem de fazer a prevenção. Intervir no momento certo, precaver. Você tem de fazer a prevenção. Né? Você tá lá junto com o produtor. Você tem de inserir muitos pequenos produtores rurais aí, que estão no mercado de trabalho, que precisam do apoio. Você, junto com a federação, junto com a CNA, parceiros de inserir esses pequenos produtores abaixo de 50 hectares aí, nesse mercado de exportação também de frutas. Né? Não é só vender produto para merenda escolar, não. Nós temos que agregar valor no nosso produto para vender para a população que tem dinheiro para comprar. Se eu for só vender para merenda escolar, eu vou ficar só naquilo, eu não vou crescer. Eu preciso agregar outra coisa nos meus produtos que eu tenho lá. Tem área, agora eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter uma cooperativa, eu preciso ter assessoria para que esses produtores rurais, essa é a primeira fase, merenda escolar. E o resto? A exportação. E as frutas vermelhas. E os peixes. Você tem um universo de produção que temos aí, que está na mão dos pequenos e médios produtores, que precisa colocar no mercado, fazer a exportação disso. E mercado de trabalho, de consumo, tem muito. As cidades estão ávidas de consumir produtos com qualidades, produtos diferenciados, que já existem nos outros países, já estão adaptados tudo aqui. Faça colocar, contratar, fazer um planejamento, chamar o produtor rural, né, porque o produtor que vai pagar, ele tem que ter noção daquilo que ele vai aplicar no seu empreendimento, para que essa parceria dê certo e para que possa entregar a palavra mágica, de novo, riqueza no campo. Isso eu gostei bastante. Sem contar também que a gente adiciona a essa equação as peculiaridades das regiões do Brasil. Eu acho interessante o senhor falar sobre isso, porque o que é plantado no norte é diferente do que é plantado no sudeste, que é plantado aqui no centro-oeste. O profissional ele tem que saber e se adaptar às especificidades de cada região também. Você viu o desafio nosso? A doença do coração é igual ao Brasil. Mas os solos são diferentes, o clima são diferente, a população são diferente. Então, olha a importância de você adaptar, de você conseguir novas tecnologias nas diferentes regiões do Brasil. Seja a região lá do Amazonas, seja a região aqui do Centro-Oeste, do Nordeste e do Sul e Sudeste. Precisa tudo ser adaptado. E as grandes propriedades vão ficar cada vez mais pequenas. Não, é necessário, então, ter um profissional que tenha um planejamento, que passa novas tecnologias, que coloca novos produtos nessas regiões que são adaptados. Aí. Então, tem muitos, você pode assistir o Globo Rural e muitos programas que tem no agro aí, que tem potencialidade de ganhar dinheiro em qualquer lugar. Basta ter tecnologia, assessoria, ter mercado, para que eles possam vender seu produto. E outra coisa, tem espaço para todo mundo, até por conta das mudanças climáticas. As mudanças climáticas acontecem, as pessoas têm que se adaptar ao que está acontecendo, porque a chuva diminui ou aumenta, a temperatura aumenta, diminui, o clima está ficando cada vez mais interrogativo. Então, ou seja, há espaço para aquele que quer trabalhar, é isso? Justamente, a água está diminuindo, né? Essas mudanças estão acontecendo, nós, engenheiros agrônomos, temos de dar uma solução. A agricultura em Israel, lá não chove, e lá produz, para dar sustentabilidade para a sua população. Aqui também, nós temos horticultura, nós temos práticas muito interessantes desenvolvidas aí para adaptar em qualquer região. Então, basta o quê? Saber... Ora, os termos climatológicos. Na minha época, eu não sabia de nada, laninha, não sabia nada. Hoje você tem que ter, que ela vai acontecer, está acontecendo agora, tecnologia. O volume de chuva está muito grande, e isso aí você tem que pegar o seu histórico para saber o seu planejamento para orientar o produtor rural. Agora eu vejo, sabe, o grande tem assessoria, o médio e o pequeno precisa ter o apoio do governo, subsidiado ainda, com técnica, com cooperativismo. Eu preciso ter uma linha de produção para que ele possa agregar no produto. É interessante a gente falar desses pequenos e médios, porque a maioria das propriedades rurais hoje encontram-se na mão deles, ou seja, dos 70%. Pequenos e médios, 70%, ou seja, é realmente a maioria esmagadora. Eles têm representatividade, eles são vistos, mas muitas vezes não são acolhidos, como o senhor falou muito bem, parece que
eles têm pouca atenção no mundo do agro. O que a confederação pode fazer por esse pessoal? A gente vai fazer a união com todos esses órgãos que estão aí, principalmente esses órgãos particulares, esses órgãos que ajudam os produtores. Aí nós temos a OCB, a Organização dos Cooperativas do Brasil. É fundamental de organização. Você tem de pegar o que deu certo. Olha lá em Santa Catarina. Santa Catarina produz bem com pequeno e médio produtor. Eu acho interessante falar sobre esse case, viu, presidente? Não, então você tem de começar. Aqui nós ainda não temos, porque Santa Catarina, lá no Paraná e alguns lugares. Paraná, vou dar um dado para você. 90% das cooperativas do Paraná foi formada por engenheiros agrônomos. Olha só, tem trabalho e muito. Então, olha a capacidade holística nossa de organizar um sistema produtivo. Então, para isso, precisa entender de cooperativismo, porque a cooperativa, vamos unir, não. Nós temos que entender, capacitar, fazer curso de capacitação, sentar, convencer, como se fosse antigamente a palavra extensionista, né? Que hoje já não tem mais isso, né? A gente não vê só para assentamento mesmo, mas nós precisamos fazer com que todos esses órgãos que querem participar do agro, que estão participando do agro, possam levar agora, o foco nosso é para esses médios e pequenos produtores. Fazer que eles tenham escala, fazer convênio, assessoria. E isso aí precisa do apoio do governo mesmo, mas não com dinheiro, mas contratar pessoa, a Confederação está bom, a OCB está bom, a CNA está bom, o Senar está aí. Você tem vários órgãos que precisam trabalhar no mesmo objetivo. O Senar faz seu objetivo, a OCB faz outro. Então, não estão trabalhando. E ali é a união entre eles. Nós queremos ser esse elo. Isso é importantíssimo. Esse elo, porque nós estamos presentes em todas isso que eu conversei com você. E sabe, eu estava pensando um dia, né, penso muito holisticamente. Graças a Deus. Aí eu vejo, nós estamos na época para começar de colheita. Aconteceu um problema que eu achei muito grave, que é aquela ponte que caiu lá no Tocantins com o Maranhão. Muito triste. Né? Essa ponte já está condenada há muito tempo. Há muito tempo. Será que vai acontecer de novo? Nós temos uma ponte aqui, que quando eu era presidente do CREA, nós olhamos essa ponte, fez algumas coisas nela, que divide dos rios das almas na BR-153, ali em Nova Agora, com Mercedes de Séries, que precisa ser. Já pensou uma ponte dessa cair? Então, é necessário fazer um grupo, né? Eu vou sugerir agora, estou falando agora, sugerir um grupo de trabalho que tenha também profissionais, seja do DENIT, seja da CNI, da CNA, onde que envolve o transporte, para nós fazer o que é prioridade. Quais são as prioridades para que nós possamos já tomar providência de imediato para fazermos essa recuperação dessas pontes. Não deixe acontecer. Nós temos que ter previsão. E com isso precisamos ter, né, junto ao Conselho Federal de Engenharia, junto à Confederação Nacional dos Engenheiros, a Confederação Nacional dos Transportes, CNT, a Confederação Nacional das Indústrias, porque o Brasil hoje é movido 90% de transporte terrestre. Ou seja, juntar essas peças, porque parece que o negócio anda pressionar muito mais fácil. o governo para que faça um grupo de trabalho no sentido de dar prioridade naquilo que esse tem o levantamento de tudo. Eu tenho certeza que tem o levantamento. Está faltando, não é o Ministério do Transporte, o DENIT fazer. Nós temos de dar opinião do que nós precisamos. Tem pesquisa? Tem. Onde que está o gargalo mais que pode ser resolvido? Onde estão as dores? Para não deixar acontecer, gente. No Brasil tem que ter previsão, tem que ter tecnologia, tem que ter engenharia. E o senhor, como presidente, que tem tanta andança por esse Brasil, pelo mundo, como o nosso país é rico, né, presidente? Como aqui nós temos, assim, uma luz divina que parece que realmente Deus é brasileiro, né? Com certeza. Nossos produtores, nossos profissionais, sabe, ganham pouco, ganham muito pouco, merecia ganhar muito mais, né? Precisamos ser valorizados mais. Agora, você também tem que se cuidar, né? Você tem de valorizar. Puxa a orelha do povo, presidente. Né? Você tem. Eu resolvo. É como se diz uma coisa que tem aí na internet, eu sou agrônomo. Deixa que eu resolvo. Então, você tem que ter autoestima, estude. O achismo não está nem na agronomia, nem nas engenharias. É assim que tem de ser feito. E tem estudos, tem pesquisa. Depois nós podemos falar como surgiu a agronomia, né? Você lembra de 1975, né? Por favor, o presidente isso é muito importante. Geisel só tinha 2 a 1% de terra disponível, de cerrado, para ser agricultado. O presidente Geisel, junto às Paulinelli, o ministro da época, levou
300 cientistas Rodar o rodar o mundo. mundo e fundou a Embrapa. A Embrapa foi a salvação do agronegócio nosso. E precisa ser incentivada. Ela não pode acabar. Ela tem, talvez, mudar algum foco, Sim. mas sempre Se adaptar, visando né? adaptar nos mundos atuais hoje, né? Mas a Embrapa é fundamental. E outros institutos de pesquisa que tem em Epamig, em Minas Gerais, outros que tem em São Paulo grandes também, muitos institutos de pesquisa, porque sem pesquisa você não tinha uma soja melhorada hoje. Sem pesquisa você não tem produtos adaptados para desenvolver nas regiões que você falou aí, no Norte e Nordeste. Então, isso tudo depende de pesquisa, pesquisa é 4, 5 anos. É planejamento, o governo tem que entender que isso aí é o futuro. Então, o presidente Geisel, olha, não, foi dar resultado depois de 15 anos. Exatamente. Investimento na base da produção 15 do alimento. anos para começar, veio o Prolocentro, o Polo Nordeste, veio o Polo Centro e outros programas aí que gastou muito dinheiro. Calcário, não existe. O calcário veio lá para acabar com o problema aí de salinização na nossa. É muito alumínio, né? Muito alumínio no cerrado. Então, veio toda essa tecnologia e hoje nós temos tudo à disposição graças ao planejamento de longo prazo. Tem que ter planejamento. Pesquisa não pode parar. Ela sem ser ideia adaptada de acordo com que o governo pretende chegar ao futuro. Então, é adaptar a pesquisa, não na cabeça do pesquisador, aquilo que nós queremos para o futuro. Tem uma coisa que não para, é o tempo, né? Então, você veja, Duas né? coisas que a gente não manda nessa vida, né, presidente? O tempo e o sentimento, Então, principalmente você vê, do outro. Então, ultimamente, eu estou mais tranquilo, eu tive um câncer 2 anos atrás, Sim. aí o médico falou assim, daqui uns dias, eu não vou operar mais não, porque você é médico que está assistindo hoje, vai acabar com todos esses câncer. Pesquisa, olha isso. investimento. Então, na agricultura também tem de ter, tem várias pragas, várias doenças, e a gente tem de começar, né, a inventar novas tecnologias, né, menos agressivas, para aumentar cada vez mais a nossa produção e ter previsão. Então, é necessário que tenha esse planejamento, o governo tem que pensar nisso, não é deixar a Embrapa solto, o Instituto de Pesquisa, tudo solto, tem que falar, nós precisamos ter um arroz adaptado para aqui. Nós estamos isso aí é 4, 5 anos para obter o resultado. E, além disso, também a valorização do profissional, porque você tocou num ponto cirúrgico aí, e foi cirúrgico também no seu comentário. É interessante que o PIB nacional está aí abrangido pelos 26%, abrange os 26%, quase 27% do agronegócio, ou seja, sustenta realmente o nosso país. E a gente vê que o profissional, o engenheiro agrônomo que está inserido nesse contexto, que trabalha dia a dia no agro, ele não tinha a valorização necessária. Ainda não tem ainda que podia ter. Isso é interessante falar. Não tem, porque os salários são muito aviltados. Se você for olhar no Norte, no Nordeste, mesmo no centro-oeste das prefeituras, onde que tem profissional, onde que o governo paga, salário de R$3.500, R$4.000. É o salário da nossa secretária, gente. É ficha que trabalha e ficha que recebe. Desmotivado. Não, agora, vai contratar um médico aí, é 15, 20 mil reais. Então, precisa dar uma reengenharia, uma reagronomia. É importante ele aqui, ele tem de mostrar, ele tem de se produzir para mostrar a sua importância. Ninguém vai pagar um cara para ficar no escritório e fazer despachar. Eu tenho de apresentar alguma solução. Dentro da cidade mesmo, nós temos uma questão das árvores que estão caindo aí. Exatamente. Nós temos de saber como plantar, como cuidar. Aqui em Goiânia, eu sempre fui muito contra, porque planta aí, depende do governo, e uma plantinha, o solo é ácido. Não, é a mesma coisa de colocar um menino na rua sem dar comida para ele. Exatamente. O que vai acontecer? Então, nós precisamos fazer com que, dentro da cidade, tem espaço nosso de resolver o problema da arborização urbana, fazer as podas certas, fazer o plantio certo, em época certa, para que nós possamos, né, ter uma cidade verde, uma cidade agradável, diminui até 2% ou 3% da temperatura. Olha isso. E fazer com que existe um monitoramento já com inteligência artificial, tudo para saber, essa árvore precisa ser cortada, essa árvore precisa ser replantada. Mas não é simplesmente furar um buraco, exatamente, planta uma muda lá. É a mesma coisa de uma criança recém-nascida, põe lá sem receber nenhum nutriente, sem receber nada. Não vai para frente, demora 2 mandatos, 3 mandatos. E fica parado. Eu falo brincando pro pessoal aqui, que eu tenho um jargão.
informação é conhecimento e conhecimento é poder. Muitas vezes a gente reclama da administração, por que não arranca essa árvore, por que não planta outra assim? Não é dessa forma, existe uma técnica e o desencadeamento do que tudo isso pode acontecer. Presidente, o senhor fala melhor do que eu. Diga, uma árvore podada de maneira errada, arrancada de maneira errada, as consequências, inclusive para o solo, a médio e longo prazo, são catastróficas. E além, você tem que ter um equilíbrio. Tira um braço. Você tem que ter um equilíbrio na poda, tem que ter tecnologia. Eu sempre fui a favor eu sempre penso do outro lado da estrada, como leigo. Eu vou soltar uma criancinha de 5 anos aí, sem nada no mundo, e não vai sobreviver. Então, eu tentei, pelo menos, de 15 a 16 anos, já dá conta, né? Então, como as mudas é de 1 ano e meio, ela tem condições de estar no 1,5 m, plantar árvores com proteção. Agora, e o vandalismo? Tem de conscientizar os meninos, tem de conscientizar as escolas, que a árvore é a primeira coisa que você aprendeu no pré, a desenhar uma árvore. Com raiz e com fruta, não é verdade? Exatamente, é verdade. Então, isso aí mostra para a população, para as crianças, a educação ambiental, provavelmente, onde que ele vive na cidade, não adianta colocar uma coisa fora da realidade dele. Árvore, está dentro da cidade, como plantar, né? Como preservar, fazer o cercado, plantar árvore. Já vi plantar aqui em Goiânia, árvore em mês de maio, junho, Diana. Não dá. Eu dou vontade para mandar jogar aprender. Dinheiro eu tenho fora, vontade de mandar aprender gestor desse que planta árvore em maio, que ela vai ficar 6 meses na seca sem receber uma gota d'água, você já vive sem água. E como é que desenvolve? Não, e aí vai virar, sabe o que? Um elefante branco, um peso morto. 70% perde das mudas. 70%. Então, tem que ter planejamento, Estudo. Tudo tem que ter planejamento, tem que fazer com que eu possa colher, eu possa dar. As árvores frutíferas têm que ser no lugar certo, no lugar certo. Então, a altura da árvore tem que ser no lugar certo, porque ela não pode ultrapassar a fiação. Onde não tem fiação, você vai pôr uma árvore maior. Tudo é tecnologia. E é uma questão lógica, presidente, é tão natural que quando a gente observa o meio ambiente, nós entendemos, claro, olhando para o nosso corpo, essa necessidade do equilíbrio. Para e olha, veja como é interessante até para viver, respirar, ter este meio ambiente equilibrado. Agora, é muito interessante, as pessoas cobram demais a administração. Claro, a gente entende, é uma tributação muitas vezes pesada, né? A gente sabe como é que é, mas o que você não entende é que muitas vezes você não vai ali na raiz do problema saber onde é que está o estudo disso. Me mostra. Você não pede recibo quando você vai no restaurante para participar aí dos recibos goianos, recibo mineiro, nota fiscal, goiana, mineira, paulista? Pois é isso que você tem que fazer também. É chamar o agrônomo, é chamar o engenheiro agrônomo, é chamar aquele que é especialista nesse equilíbrio ambiental e falar, vem cá, me dá, como é que isso aqui funciona? É assistir um programa desse para poder cobrar. E deixa eu te falar, presidente. Educação ambiental também, lá na escola. Lá da escola, para poder cobrar e para saber até votar, tá? Para saber até como votar. Eu quero dar uma sugestão aqui para o prefeito de Goiânia. Por favor. Eu quero dar uma sugestão para todos os prefeitos. Existe a Secretaria do Meio Ambiente, existe Comur, tem um foco. Aí, dentro do foco, tem uns apêndices. Então, a arborização, parque de jardim é apêndice do meio. Eu não sei onde ela está hoje, se ela está lá na Secretaria de Meio Ambiente, ou se está. Tem de criar uma secretaria de parque de jardins. Cuidar, por exemplo, aqui em Goiânia que eu conheço, nós temos mais não sei quantas praças aí que precisa ser cuidada a tempo e a hora. Inteligência artificial, ele tem voltado aqui 45 dias. Ele tem de dar manutenção nas vias de Goiânia. E sendo um apêndice de alguma secretaria, não consegue. Eu lembro, quando o prefeito Nion estava aqui, a cidade era minha, porque tinha um departamento muito bem valorizado de parque de jardim, que cuidava das praças e cuidava dos nossos parques. Chove, alaga, o povo acha ruim. Olha aí, ó. Olha aí, então, gente, você tem que ter uma estrutura pronta para isso. É isso. Se você for apêndice, qualquer secretaria que é apêndice, né, então isso virou agora necessidade de arborização urbana. Porque veja em São Paulo, quantas árvores caem e fica 3, 7, 5, 10, 15 dias sem iluminação, dando um prejuízo que tem. Carros caindo de cima de carro. Faz um estudo, já foi feito isso. Tá? Tem aí uma secretaria que possa cuidar da arborização urbana de Goiânia e dos parques de jardim. Colocar os parques à disposição da sociedade. Você vai fora
prefeito viajou para fora, aí vai lá em Londres, vai em outros lugares. Os parques é para fim de semana das pessoas mais humildes, né, usufruir da natureza. Aí vai a conscientização, aí as pessoas vão, põe lixeira suficiente dentro dos parques, gente. E se tudo, se você tem um parque bonito, você tem que conservar. E para fazer isso, são os profissionais da área da E você engenharia. se sente bem, integrado, valorizado. Nós somos seres naturais. Então, a gente precisa ter. Nós mudamos um pouquinho de assunto, Mas mas tá certo, é isso mesmo. A gente precisa disso. Presidente, eu gosto muito desse programa. A gente está iniciando aqui muito bem acompanhado por você, como eu disse, com o pé direito, porque esse programa aqui ele é diferente dos demais. A gente tem essa interatividade, a gente conversa e se aprofunda nos temas. Justamente para conscientização, para informação, para conhecimento, para você poder cobrar, para você falar e entender. Quem tem o direito, ele tem que saber o que é o direito e para que ele serve, viu? Então, agora, a gente tem está essa te conscientizando. responsabilidade. Quem tem direito também tem o direito de conservar, Exatamente, de preservar o dever. e pegar as crianças. Exatamente. Você viu o exemplo que eu dei para você? Gente, você aprende no começo a fazer uma árvore com frutos, com raízes, não é? Isso começa a ver a natureza, não é assim? Aquela questão lúdica, é isso mesmo. Aí você começa. Então, 80%, 90% da população está na cidade. Então, está concentrado. É só fazer um trabalho de conscientização que seja obrigatória a educação ambiental em todas as escolas, desde o prezinho, de acordo com a capacidade de cada um. Vamos cuidar do nosso ambiente. Investimento. Está todo mundo morando na cidade. É E isso. muitas vezes, você para o rural, você produtor, eu vou lá, eu já tenho essa consciência de preservação, né? de fazer produzir também com preservação. Então, é necessário que tenha isso aí nas escolas. Viu? Eu estou querendo ir para a roça daqui a pouco, viu, presidente? Do jeito que está aqui. Olha, eu quero voltar para um assunto muito interessante, porque a gente está falando aqui de conscientização, de investimentos, de capacitação. E aí eu venho com uma pergunta para você me esclarecer, de curiosidade mesmo. Vem cá, quais são hoje as principais parcerias que a Confaiab tem com outras instituições e o que pode surgir nos próximos anos? Primeiro, nós temos que consciar da importância da capacitação nossa. Nós temos profissionais que estão aí no mercado, jovens profissionais que querem atuar, mas é preciso ser capacitado. Nós temos que ter uma linha de capacitação já, né, e com parceria. E temos que ter parceria, porque tem dificuldade de mão de obra, não só na civil, mas na agronomia também. Mas nós temos parceiros, que é a Confederação Nacional da Agricultura, que é o Senar, e outros órgãos afins correlatos aí dentro do governo, que possam nos deixar organizar para dar maior capacitação para esses profissionais. Porque a capacitação pode ser boa para o Amazonas, mas não é boa lá para o Rio Grande do Sul. Então, a gente conhece o Brasil inteiro, pode fazer essa aglutinação para nós capacitarmos e mostrar para o profissional, para a sociedade, da importância do nosso profissional nesse desenvolvimento sustentável. Essa é a principal linha. E reconheço o nosso valor. Nós somos, entre aspas, os melhores. Somos, eu tenho orgulho de falar isso. Sem a agronomia hoje, sem o que eu passei, todo mundo passou da minha idade, entregamos muita coisa, os pesquisadores, os extensionistas, que foram muito importantes, não existia isso, se não fosse a parte técnica. O técnico é a alma do negócio. Né? Não adianta ser leigo, você não consegue. Então, a capacitação, a integração com os órgãos que produzem, a parceria com esses órgãos. E nós precisamos, o Senar capacita o produtor rural, mas eu tenho também que capacitar os técnicos para dar assistência. E qual que é? Cada estado tem uma necessidade. Né? Cada região tem uma necessidade. Então, nós temos 5 regiões com vice-presidente, que nós vamos trabalhar com todos para que nós possamos, né, fazer com que chegue aí até os nossos profissionais, chegue até os produtores rurais. Olha, eu quero te perguntar o seguinte: o que a Confaiab e os engenheiros agrônomos podem esperar do senhor nesses próximos anos na gestão? Olha, eu podia muito bem estar em casa, tranquilo, sou aposentado. Pescando. Né? Pescando, saindo, cuidando da minha neta. Curtindo os netos. Né? Então, o que é? É mais um... A gente sempre... essa palavra, eu vi um vídeo hoje, não deixa a velhice entrar. É isso aí. Você está... Eu estou na melhor fase da minha vida, de experiência, de sabedoria, de compreensão, de aceitar as pessoas como elas são. Pegar a potencialidade daquilo e transformar e dobrar aquela potencialidade daquilo que nós precisamos. Não, eu não podia, eu fui chamado lá, o pessoal, né, me chamou do Brasil inteiro e
foi só uma chapa. Eu falei, não, nós vamos fazer uma chapa, nós queremos você como presidente da Confaiab. Você tem um legado para trás aonde você passou. Aonde você passou, você frutificou. Olha a minha responsabilidade depois agora. Eu estou parecendo um menino. Né, Renovou. Com 24 anos, 25 anos, com vontade de fazer uma revolução nesse processo da valorização profissional dentro do agronegócio. Então, é um desafio grande, eu sei que é grande, mas nós temos parceiro com você, nós temos parceiros com a Eximo, vamos fazer com que, tenho certeza, todos unidos, com a parte técnica junto, né, fazendo esse elo entre a Embrapa, entre os pesquisadores, as universidades, né, que tem vários pesquisadores. Está faltando esse elo, essa aglutinação para dar um passo, né, de ajudar todos os produtores rurais, todos. Muitas vezes fala em soja, algodão, milho, né? E não se fala nem em frutas vermelhas, não se fala em morango, por exemplo, que você pode produzir, tem mercado de trabalho, e o valor muito agregado que é o saco de soja. Então, ela tem potencialidade. Então, precisa, nós junto com esse emaranhado de pessoas que querem trabalhar também, e os agrônomos, que são as partes técnicas, eu quero ser o elo de ligação do técnico do cooperativismo, do técnico do Senal, o elo de ligação dos técnicos lá do Senal, das confederações, né? O elo de ligação entre o Confea também, que tem engenheiro civil, que não mexe com estrada, mexe com ponte. Eu quero ser o elo de fazer acontecer, duplicar a nossa participação no agronegócio, incluindo os médios e pequenos produtores nessa história. Isso é perfeito. Olha, presidente, infelizmente nós estamos chegando no final aqui do nosso podcast. Eldinho, solta aí um. Infelizmente. Que aula, né, pessoal? E, foi de graça, viu? Foi de grátis para você essa aula aqui. Presidente, eu quero agradecer pela tua participação, pela aula mesmo que você ministrou para a gente, não só a respeito da técnica necessária para evoluir dentro da profissão, mas também sobre a importância de ser notável, sempre na descrição. Parabéns. Eu quero muito que você deixe aqui um recadinho para o nosso povo querido, que ama tanto o campo. Eu quero dar um recado para você, profissional da engenharia, da engenharia agronômica. Eu até estou meio acostumado com falar muito de engenharia por causa do CREA, né? E da multa, mas da engenharia agronômica. Você é importante. Sem você, não tem segurança alimentar. Sem você, não tem desenvolvimento sustentável. Tem muita coisa para ser feita, tem muito mercado de trabalho, porque o mundo vai comprar produto, a Comunidade Econômica Europeia está chegando aí, vai comprar produto, vai ter rastreabilidade. E precisa de quem? De você, engenheiro agrônomo. Capacite, vem conosco, vamos trabalhar junto para nós transformar, fazer uma revolução, mostrar para a sociedade, mostrar para os produtores rurais, que alguns reconhecem, que sem nós não existe desenvolvimento sustentável. Depois dessa eu vou fazer engenharia, viu, pessoal? Vou para a agronomia mesmo. Presidente, muito obrigada pela tua participação. Eu quero te agradecer. Agradecer por você estar aqui com a gente, compartilhar do teu tempo e, claro, quero te convidar para seguir aqui as nossas redes sociais e, claro, acessar os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. @eximioagência, www.eximioagência.com.br, G5 Minas e www.confaiab.com.br. Como eu te disse, não acaba por aqui, tá? Isso aqui ainda tem muito, muito, muito para falar e a gente conta com vocês. Não esquece que é no campo que a gente planta o futuro para colher o progresso. Que as bênçãos de Deus estejam sobre nós. Vamos para frente. Até já.